Muito provavelmente você já se questionou em algum momento qual seria o número ideal de refeições para que você otimizasse seus ganhos e não os deixasse na mesa, seja em relação ao processo de hipertrofia muscular, seja em relação ao processo de perda de gordura. Pois bem, estou eu para resolver sua vida hoje, cidadão. Mind Master, um mapa mental para que você possa, junto comigo, descobrir qual é o melhor número de refeições para você, baseado nas vantagens fisiológicas e nas adaptações de rotina que você também precisa levar em consideração na hora de escolher o seu número de refeições. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, se inscreva no canal para não perder mais nenhum deles e também ative o sininho para não perder nenhuma notificação. O like você deixa no finalzinho se você gostar desse vídeo, fechou? Sem muitas delongas, quantas refeições você deveria fazer por dia? Vamos começar pelo básico, ou pelo mínimo, na verdade. Pessoas que fazem uma ou duas refeições. Pessoas que preferem fazer um número tão pequeno de refeições podem ter algumas desvantagens. A primeira delas é uma possível limitação na hipertrofia muscular, pessoal. A gente tem um efeito na literatura descrito como muscle full, onde basicamente o nosso músculo, em tese, teria um limítrofe de absorção e utilização da proteína, na verdade, e consequentemente, quando esse músculo ficasse cheio o suficiente, por exemplo, numa quantidade muito elevada de proteína entregue de uma só vez, a gente levaria essa proteína para outras funções que não fossem o crescimento ou a hipertrofia muscular. Só que a gente teve um trabalho publicado recentemente que comparou 25 gramas de proteína contra 100 gramas de proteína, que é uma porrada de proteína, e percebeu que 100 gramas de proteína foi bastante superior a 25 gramas de proteína, nesse estudo pelo menos. É importante salientar que, pelo menos na minha visão, seria importante que houvesse um meio termo, então a gente não sabe se, por exemplo, 50 gramas é igual a 100 gramas ou se 80 gramas é igual a 100 gramas, faltou o meio do caminho ali. Mas de qualquer maneira, é o único estudo, tem essa limitação, tem algumas outras também, então por conta disso e por parcimônia, eu diria, a gente continua recomendando um pouco mais de refeições contendo proteína no dia, que a gente vai falar daqui a pouco. Além disso, esse volume de calorias pode acabar ficando de alguma forma desconfortável, ou talvez não. Aqui vai muito de pessoa para pessoa, tem gente que prefere um volume maior de comida, mas é importante salientar que tem pessoas que falam, eu gosto bastante de comer, cara, eu ficaria tranquilo, mas porra, são 2.000 calorias aqui em uma refeição, mais ainda, mas assim, duas refeições são duas refeições de 1.000 calorias, levando em consideração que a comida limpa, provavelmente tu ficaria com algum desconforto em comer tudo isso daqui. Esse catabolismo pode acontecer não de maneira direta, pensando em, por exemplo, tu acabar tendo um processo de catabolismo por passar muitas horas sem comer, isso não vai acontecer, mas de maneira indireta, uma vez que você pode acabar fazendo um déficit calórico muito agressivo, pelo fato de, por exemplo, tu não conseguir tolerar tanto volume em uma ou duas refeições, isso pode sim acabar atrapalhando o teu processo de hipertrofia ou até mesmo de manutenção de massa muscular na perda de gordura. E em decorrência de tudo isso, fazer 2 refeições no dia não é exatamente uma recomendação que a gente tem como padrão. Na realidade, essas recomendações começam a partir do nosso próximo ponto, que é o número de 3 refeições por dia. Fazer 3 refeições por dia já é o começo de algo bastante bom, porque primeiro, fazer 3 refeições por dia tem uma permissividade melhor com rotinas mais corridas. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, consegue fazer café da manhã, almoço e janta e não consegue de jeito nenhum parar ali no período da tarde, cara, fazer 3 refeições do dia talvez seja mais conveniente para você. O que a gente também tem de publicado em relação ao processo de síntese de proteínas musculares, ou seja, uma parte relevante do processo de hipertrofia ou de manutenção de massa muscular, é que 3 ou 5 refeições por dia, por exemplo, tem pouco ou nenhuma diferença entre si. É exatamente o que esse trabalho, inclusive publicado por autores brasileiros, demonstrou no finalzinho do ano passado, super recente. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só disso tudo aqui, muito massa. Mas ele demonstrou que 3 ou 5 refeições por dia não apresentou nenhum tipo de diferença no que é o processo de hipertrofia muscular, ou na verdade o processo de síntese de proteína muscular que faz parte da hipertrofia. Por óbvio, a gente precisa levar em consideração também um contexto comportamental. Então, se você faz, por exemplo, um café da manhã, o almoço e uma janta, acontece com muita gente no consultório de tu reduzir essa saciedade nesse intervalo um pouco maior, o que faz com que muitas pessoas, por exemplo, cheguem na refeição da janta e tomem uma decisão completamente horrorosa de alimentação, vão pro iFood, pedem pizza, pedem lanche, etc, porque elas estão muito famintas pelo fato de que elas fizeram uma refeição no período da tarde ali, ou na verdade não fizeram uma refeição no período da tarde. Uma possível mudança em relação a isso seria o Time Restricted, que era para ser um R, Time Restricted Eating, ou alimentação restrita em tempo. Então essas 3 refeições, ao invés de serem café da manhã, almoço e janta, com um intervalo de 8, 10 horas entre o seu almoço e o seu jantar, poderia ser, por exemplo, café da manhã, almoço e lanche da tarde. Fica um pouco mais fácil de tu se controlar no período da noite, uma vez que você
parou a sua janela de alimentação, ou seja, você não vai mais comer, e você interromperia aqui seu consumo na casa de 17, 18 horas aproximadamente. Mas aí, de novo, isso demandaria de você um período de alimentação durante a tarde, não sei se o seu trabalho permite isso, então a gente precisa levar isso em consideração. Mas é uma possibilidade, eu fiz isso por um certo tempo, e é um excelente resultado que a gente consegue, até porque a gente respeita um pouco mais a crononutrição, especialmente aquelas pessoas que estão acostumadas a comer muito tarde, 10, 10 e meia, 11 horas da noite, chegar à faculdade. Os horários são bastante tensos da gente manter uma rotina de médio e longo prazo quando a gente leva em consideração a crononutrição. Quando eu falo tenso, é assim, tu não vai deixar de ter resultado por isso, mas existe uma boa correlação entre comer mais cedo, ou pelo menos comer menos calorias no período noturno, uma melhora da sua sensibilidade à insulina, uma consequente melhora da sua composição corporal. Passando para o próximo número, o de 4 refeições por dia. Aqui, novamente, a gente tem uma hipertrofia otimizada, como a gente acabou de ver, 3 refeições por dia seria a quantidade mínima para a gente conseguir esse processo de hipertrofia. Então, 4, por óbvio, também entra nessa conta. Você provavelmente vai ganhar aqui é uma saciedade otimizada, uma vez que você vai ter refeições, por um exemplo, a cada 4 horas aproximadamente. Imaginemos que tu faz um café da manhã às 8 horas da manhã, tu pode almoçar meio-dia, pode fazer um lanche da tarde às 16, tu pode fazer sua janta às 20 horas. A minha rotina atual é a rotina de vários pacientes que eu tenho, e obviamente tu não precisa ficar restrito a isso. Tu pode, por exemplo, colocar um lanche da tarde entre as 15 e as 17, um café da manhã entre 7 e 9, é só uma média, mas costuma fornecer um nível de saciedade bastante estável ao longo do dia, que não fica com aqueles picos de fome que você possivelmente ficaria se você pulasse do seu almoço direto para a sua refeição da janta. Mas, novamente, tu vai precisar de uma quebra nesse período da tarde. Então, pelo menos, se você não tiver essa possibilidade, mas quiser muito fazer essa adaptação no seu planejamento, pode pensar numa refeição líquida, por exemplo, uma proteína em pó, se couber na sua dieta alguma fonte de carboidrato, como uma farinha de aveia. Se tu precisar de alguma fonte de gordura para fornecer um pouco mais de saciedade, tu pode colocar também uma farinha de amendoim, que dá um gostinho bem massa no shake também. Tu pode incrementar leite em pó para tu só pegar a coqueteleira e encher de água na hora que tu estiver no teu trampo, enfim, são possibilidades que a gente tem aqui para fazer essa refeição durante o período da tarde. E obviamente você também pode fazer mais do que 4 refeições, 5, 6, 7, 8, mas a grande verdade é que a hipertrofia vai ser muito semelhante, se não igual às anteriores, não vai ter nenhum tipo de vantagem em ficar fracionando suas refeições em 6 por dia, por exemplo, porque a gente só absorve 20 gramas de proteína por refeição. Isso é uma coisa inexistente e já caiu por terra há muito tempo. O que a gente pode levar em consideração é um possível benefício para a parte do bulking, ou seja, para a dieta de ganho de massa muscular, é que você dá uma cortada, vamos dizer assim, no volume das suas refeições, na verdade. Então, vamos dizer que tu faria aqui antes uma dieta de 3.000 calorias, tu poderia fazer 3 refeições com 1.000 calorias cada uma delas, ou na mesma dieta de 3.000 calorias, tu poderia fazer 6 refeições com 500 calorias cada uma delas. Então, para pessoas que têm dificuldade para o volume de alimentação, isso daqui pode ser bastante razoável. E aí, de novo, só para aquele booking, aquela pessoa que tem um gasto energético muito alto, porque é o que normalmente acontece quando tu precisa de 3.000 calorias, a não ser que tu seja aquele bobalhão que faz um superávit calórico de 1.000 calorias por dia, e tu vai ganhar muito mais gordura do que músculo nesse processo. Como eu comentei com vocês, além da parte de booking, tem gente que mesmo em cutting tem dificuldade com grandes volumes de comida, e aí essa pessoa pode se beneficiar. Mas é importante salientar que isso daqui definitivamente não vai acelerar o seu metabolismo, e você não vai colher vantagens extras de ter 6, 5, 7 refeições por dia. Sua alimentação vai ser tão eficiente como se você tivesse 3 ou 4 refeições no seu dia. No final, pessoal, a grande verdade é que depende ou varia, como dizem aqui em Sorocaba. O processo de escolha das refeições do seu dia depende bastante de fatores como a sua rotina, a sua adesão, o que você está sendo capaz de fazer naquele determinado momento com a sua rotina. Talvez exista uma única limitação fisiológica aqui, que seria o número de 2 refeições por dia, porque, como a gente comentou, existe a possibilidade de que a gente tenha uma certa limitação do que é o melhor uso dessa proteína se a gente concentrar muito dela em 2 refeições. Isso é uma coisa que foi colocado em dúvida recentemente por um trabalho publicado, como eu disse para vocês, mas por cautela e parcimônia, pragmatismo, a gente continua recomendando que no mínimo a gente faça 3 refeições por dia. Agora, se tu vai fazer 3, 4, 5 ou 6, depende, cidadão. Depende do que você prefere e da sua rotina. Obviamente, se você quiser a minha ajuda, ó, aqui em cima tá o QR Code da minha consultoria, daí eu escolho isso para você, fique tranquilo, tu não vai precisar em absolutamente nada, só entregar seus dados para mim que eu vou fazer tudo da melhor maneira possível. E se você gostou do conteúdo, por gentileza, cidadão, like no vídeo agora sim, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Tamo junto, até breve, fui!